Ei, me fala uma coisa, o inferno existe? Será que ele realmente é real ou apenas uma imaginação do ser humano? Será que o inferno é apenas a ausência de Deus? Será que hoje, agora, existe pessoas no inferno? Por que hoje não se fala tanto de inferno? Será que a Bíblia fala mais do céu ou mais do inferno? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Carreira que está nos propostos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo aqui no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Afinal de contas, por que hoje não se prega tanto sobre o inferno? Será que o inferno existe? Ele é real? Ou ele é fruto de uma imaginação para colocar medo nas pessoas? Ou será que o inferno, na verdade, é a ausência de Deus? Aonde não tem Deus, o inferno está implantado. Afinal de contas, hoje tem pessoas morando, habitando lá no inferno? É isso que nós vamos ver um pouquinho, e para isso a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do verso 41 ao verso 46. A primeira coisa que você precisa anotar aí é o seguinte: você sabia que a Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu? Olha que interessante, isso é muito interessante. A Bíblia fala muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. E não foi qualquer um que falou, foi o próprio Cristo. O Cristo enfatiza mais o inferno do que o próprio céu. Mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte: não é porque algo é mais mencionado na Bíblia que ele tem mais valor do que aquilo que não é mencionado. Olha que interessante. Esses dias um pastor disse o seguinte, que nós não precisamos falar tanto, por exemplo, sobre a regeneração, porque a regeneração, por exemplo, aparece apenas duas vezes na Bíblia e ela é citada pelo Cristo apenas uma vez. Você sabe me dizer qual foi a única vez que Cristo ensina acerca da regeneração? Para o vídeo e me escreva aqui para eu saber se você tem realmente esse conhecimento. A primeira vez ou a única vez que Cristo fala sobre a regeneração, que é uma doutrina importantíssima, que ela é a base da nossa fé, foi quando ele falou, sabe com quem? Com Nicodemos. Eu carinhosamente chamo ele de Nico, né? Quando Deus fala com Nico, quando Deus fala com Nicodemos, foi a primeira vez que Cristo menciona a doutrina da regeneração. A minha pergunta é: Cristo fala apenas uma única vez, significa que isso não é importante? Claro que não, não tem nada a ver. Não é porque ele falou apenas uma única vez, isso não é relevante. A doutrina da regeneração é a base da nossa fé, é a base da nossa existência. Por quê? Porque ele só nos salva por meio da regeneração. Se não tiver a regeneração, não existe o processo da salvação, porque a primeira coisa que acontece na minha, na tua, na nossa vida é a regeneração. Por que a regeneração? Ora, regenerar é fazer de novo. Se nós estávamos mortos em pecados e em delito, o que Cristo nos fez? Ele nos regenerou, ele deu uma nova vida. Com essa nova vida, ele nos posicionou. E como ele nos posicionou, ele nos santificou para viver exclusivamente para ele. Aí é uma decisão minha. Eu decido servir a ele ou não. É eu que decido agora como eu vou viver a minha vida que ele me deu novamente. Você consegue entender? Se ele não tivesse
tivesse regenerado, eu não conseguiria viver a verdadeira vida espiritual, uma vida com ele. Então a regeneração ela é de super importância, mas se ele mencionou apenas uma única vez, isso não significa que isso é menos importante. Se não, você sabe o que é mais mencionado na Bíblia? Por exemplo, inferno, céu, reino, dinheiro. Entre essas 4 coisas que eu citei, inferno, céu, reino e dinheiro, você sabe o que é mais citado na Bíblia? Dinheiro. Você sabia que fé é menos citado do que dinheiro? Então, se isso fosse verdade, o que é mais citado tem mais importância, então nós deveríamos falar apenas de dinheiro. Ou seja, dinheiro era muito mais importante do que fé. Então, essa ideia, ela está completamente errada. Tudo aquilo que Cristo falou é de suma importância, ainda mais sobre o inferno. Ou seja, se ele cita o inferno, existe uma relevância para nós entendermos acerca do inferno. Tópico 1, o pensamento humano a respeito do inferno. Ponto 1. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Quero mencionar para vocês alguns teólogos, tá? Que eles desacreditam ou eles não acreditam na literalidade do inferno. Por exemplo, eu vou citar alguns não brasileiros e depois eu cito alguns brasileiros. Por exemplo, o pastor Rob Bell. Ele não acredita na existência do inferno. Olha que interessante o que o pastor Rob Bell ele diz. O amor de Deus conquistará no final e todas as pessoas terão a oportunidade de se reconciliar com Deus. Olha o que diz agora Hunter. Hunter ele diz o seguinte: a noção de um tormento eterno para os seres humanos finitos é moralmente indesejável e teologicamente insustentável. Para Hunter, ele diz que a Bíblia não sustenta a teologia do inferno. Olha o que diz agora o Wright. O Wright diz o seguinte: o inferno não é o local onde as almas são eternamente torturadas, mas uma maneira de falar sobre a destruição e a perda definitiva. Olha o que disse McLaren. McLaren diz o seguinte: precisamos repensar a ideia de um inferno eterno que muitas vezes tem sido usada para promover medo em vez de esperança. E para finalizar aqui, eu quero citar John Stott. John Stott dizia o seguinte: a ideia de um tormento eterno é incompatível com o amor e a justiça de Deus. Você consegue entender que eles negam a literalidade do inferno? A maioria deles diz que não é sustentável pela Bíblia. E muitos deles colocam o amor para quebrar a existência literal do inferno. Agora eu vou citar para vocês alguns pastores brasileiros que negam a existência do inferno. Por exemplo, Ricardo Gondim, ou Gondim. O Ricardo Gondim, ele diz o seguinte: não posso conceber um Deus de amor que condena alguém a um tormento eterno. Olha o que diz Edir Macedo. Edir Macedo também nega a existência do inferno. Olha o que Edir Macedo diz: o inferno não é um lugar de tormento eterno, mas uma metáfora para a consequência de viver longe de Deus. Então, para o Edir Macedo, não é literal. Se eu vivo longe de Deus, eu já estou vivendo um inferno. Olha o que diz agora Caio Fábio. Caio Fábio diz o seguinte: o inferno, como lugar de sofrimento eterno, é uma invenção que distorce o caráter de Deus. Olha o que diz o pastor e teólogo Ricardo Bitum. Ele diz o seguinte: o inferno é uma metáfora para a condição de afastamento de Deus. Não é um local físico de punição eterna. Olha o que diz o pastor Ed Renekiewicz. Ele diz o seguinte: o inferno é um conceito que precisa ser reavaliado à luz do amor e da justiça de Deus. Olha o que diz Ariovaldo Ramos.
um pastor e teólogo, o inferno deve ser compreendido como uma metáfora para a condição de alienação de Deus. Então você consegue entender que tanto os teólogos brasileiros como os teólogos internacionais, eles entendem que o inferno não é real, baseado em uma supremacia, qual? O amor. Eles entendem que o amor abafa o inferno, que o amor, ele é muito maior do que o inferno. Eu dei essa lista de teólogos e pastores que pensam dessa forma para você entender que essa filosofia, que o inferno não existe, que ele não é real, ele é uma invenção humana para subjugar as pessoas no medo, ele está infiltrado dentro das correntes teológicas e dentro do meio teológico e cristão. Mas o problema é o que a Bíblia fala acerca disso. Olha que interessante, eu acabei de citar alguns pastores que negam o inferno. Agora eu vou citar algumas igrejas que negam o inferno. Você sabe quais são elas? Anota aí. A primeira igreja que eu quero mencionar aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles negam também a existência do inferno. Sabe por quê? Olha o ponto 2. O ensino universalista. Olha que interessante, a igreja adventista, ela não é universalista, eu vou explicar o que é isso. Mas ela acredita em uma doutrina. Qual é a doutrina que eles acreditam? No aniquilamento. O que seria isso? Olha só, todo ser humano morre. O justo vai viver eternamente e o ímpio vai ser aniquilado. Ora, se vai ter um aniquilamento dos injustos, então não existe inferno. Pegou a ideia? É essa a ideia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Rodrigo Silva, ele acredita justamente nisso. Ou seja, se eu sou salvo, e se o salvo vai ser salvo, ele vai viver eternamente com Cristo. E os ímpios, eles vão ser aniquilados. Já que ele vai ser aniquilado, não existe vida para ele. Ou seja, ele deixa de existir, porque ele vai ser aniquilado. Se há o aniquilamento, para que inferno? Então o inferno não existe. As Testemunhas de Jeová também não acredita. Olha o que ele sugere. Os Testemunhas de Jeová negam a existência do inferno como um lugar de tormento eterno. Eles acreditam que a alma não é imortal e que a punição para os ímpios é a morte eterna. Ou seja, essa morte eterna é a inexistência. Ou seja, eu deixo de existir após a minha morte. É assim que eles pensam. Sabe qual é uma outra igreja que não acredita no inferno, nega a sua literalidade? A Igreja Universal do Reino de Deus. Mas sabe por quê? Porque o Edir Macedo acredita dessa forma. Então, se ele acredita, logicamente, a base da sua igreja também acredita nesse ponto, tá bom? Olha, uma outra igreja que está no Brasil e que nega a existência literal do inferno. A Igreja de Deus do Sétimo Dia. É tão interessante, essa igreja ela é pequena, mas ela existe no Brasil. Ela é semelhante à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eles negam veementemente a existência do inferno de forma literal. Agora, eu preciso definir o que é universalismo. O que é um universalismo? Doutrina que acredita que todo ser humano será salvo. É isso mesmo. É uma doutrina que prega que todo ser humano vai ser salvo. Aonde surgiu essa ideia? Ela é nova? Não. Isso já existe há 1.700 anos. Quem é que cria essa ideia, Fábio? Foi Orígenes, tá? Há 1.700 anos atrás, ele acreditava nessa ideia. Ele cria essa ideia que a salvação ela é baseada na universalidade. Ou seja, de onde ele tirou essa ideia? Da Bíblia. Qual é o texto que ele se apoia? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Olha o que ele acreditava. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos, olha só, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, ele pega a palavra todos os homens sejam salvos, mas ele esqueceu de interpretar o restante. Aqui não é que todo homem vai ser salvo.
O desejo de Deus é que todos sejam salvos e ele deseja que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo. Mas você concorda comigo que desejar não é querer? Eu posso desejar alguma coisa, mas não ter aquilo? Deus deseja. É o desejo dele. Mas isso não significa que todos os homens serão salvos. Mas Orígenes entendia dessa forma. Olha como ele interpretava Romanos capítulo 5 e o verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida eterna. Então é baseado nisso que os universalistas acreditam que todo no final da vida, todo ser humano vai ser salvo. Não importa se você foi um assassino, não importa o que você fez. No final de tudo, todos vão ser salvos. Olha que interessante, uma outra doutrina que existe, a doutrina do aniquilacionismo. Ou seja, após a morte, os ímpios serão aniquilados, tá? Quem é o grande expoente dessa ideia de igreja no Brasil é a Igreja Testemunha de Jeová e mais precisamente os adventistas do sétimo dia. Mas nós temos o pastor John Stott, que foi uma grande referência no mundo cristão, que acreditava, ou seja, nessa doutrina, que após a morte os ímpios serão aniquilados. Ou seja, depois que morreu, o salvo vai viver eternamente com Deus e os ímpios serão completamente aniquilados. Aí tem uma outra doutrina. Qual é essa doutrina, Fábio? A doutrina do condicionalismo. Qual é o argumento deles? O argumento deles é o seguinte, que a imortalidade é um dom concedido apenas aos justos. Olha só, a imortalidade é um dom, é um presente. E para quem Deus vai dar a imortalidade? O que é imortalidade? É a capacidade de nunca morrer. Eles entendem da seguinte forma, que é um dom e é dada apenas para os justos. Os ímpios serão ressuscitados para julgamento, mas não recebem vida eterna. Portanto, deixarão de existir após esse julgamento, tá? Quem cria essa ideia, tá? Quem surge com essa ideia foi dois grandes teólogos, o Oscar Cullmann e o F.F. Bruce, tá? Dois grandes teólogos, tá? Que eles pregam essa verdade. De onde eles tiraram essa ideia, Fábio? Olha que interessante, dois textos para vocês. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus, que é gratuito, é a vida eterna. Olha de onde eles tiram a ideia. A imortalidade é um presente. Após o julgamento, você deixa de existir. E 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz assim, que só ele possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja honra, glória e poder eternamente. Amém. É dessa forma que eles entendem a doutrina do inferno. Aí a gente entra no ponto 3. Qual é o ponto 3? O alerta apostólico. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3 e o verso de número 5. Olha o que Paulo diz. Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afaste-se desse também. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a maioria das pessoas que vem com esse discurso que o céu não é que o inferno não é real, que o inferno é uma invenção teológica, é uma proposta de medo, é uma proposta para nos aprisionar. Na verdade, o amor vence e encobre o inferno, porque Cristo, na verdade, é amor. Se ele é amor, ele não pode subjugar os seus próprios filhos e condená-los ao inferno. Ou seja, esse discurso é um discurso de piedade. É um discurso embriagado com amor. E a gente olha esses homens falando e parecem que tem fundo de verdade. Parece ser
piedoso, parece ser um discurso romantizado. E a gente fica hipnotizado e o senso comum, porque a gente tem uma inclinação para o mal, a gente tenta ou é inclinado a pensar que eles estão falando realmente a verdade, mas afinal de contas o que vale é o que a Bíblia está falando. Então Paulo já nos advertiu, olha, eles têm cara de piedade, fala bonito, fala manhoso, fala com palavras bonitas, capazes até de mexer com nossos próprios sentimentos, porque o amor é a base. E o amor não é algo assim incontestável. Mas você sabia de uma coisa, que o inferno não foi criado para o ser humano? É isso mesmo. O inferno não foi criado para o ser humano. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Deus não criou o inferno para o ser humano. Olha o tópico segundo. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Olha que interessante. Ela aparece no Antigo Testamento como Seol. No Antigo Testamento, basicamente é uma palavra, tá? É Sheol. Sheol significa claramente lugar dos mortos. Já no Novo Testamento, essa palavra ela ganha uma abrangência maior. Aí no Novo Testamento vai segmentar essa palavra, ok? Aí ela vai para o grego da seguinte forma, de três expressões. Hades, que é o mesmo Seol, ou seja, lugar onde ficam os mortos. Depois nós temos a expressão tártaro, não é tártaro dos dentes não, tá bom? O que é o Tártaro? É o lugar mais profundo, onde a Bíblia diz que estão aprisionados os anjos caídos. E tem também a expressão Geena, tá? O que é a Geena? A Geena era um local que tinha em Israel um lixão. Pensa num lixão. E tudo que não prestava, jogava nesse lixão e eles colocavam fogo. Ok? Então lá sempre tinha fogo. Não prestava, jogava lá no Geena. Jogava nesse vale, tá? Que a Bíblia chama de Vale de Rinom. Então nesse vale, onde sempre tinha fogo, a Bíblia usa de forma metáfora para dizer que lá era o Geena. Ou seja, a Bíblia está usando esse vale, que era literal, que ele existia, como uma ideia de que existe um lugar na eternidade aonde o fogo não se apaga. Ou seja, todo esse ensinamento de Cristo era um ensinamento real. Ele pegava coisas que existia, que era palpável, para mostrar para as pessoas que existe sim um lugar na eternidade de eterno sofrimento. Se existe um lugar onde vamos ter o privilégio de viver alegre eternamente, existe um lugar onde as pessoas vão viver triste eternamente. Mas Deus criou então o inferno para as pessoas? Não. Para nós entender isso, eu preciso entrar no tópico terceiro. Olha o tópico terceiro, a doutrina bíblica do inferno. Ponto 1, o conceito bíblico de inferno. O inferno não foi criado para o ser humano. Escreve aí, o inferno não foi criado para o ser humano. Para quem foi criado o inferno, então, Fábio? Mateus capítulo 25, verso 41. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Eu vou repetir, Mateus 25, 41. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. O problema é o seguinte, que de carona, já que existe esse lugar onde foi criado especificamente para o diabo e os seus anjos, aqueles seres humanos que renegam, que não querem aceitar a graça, o amor de Deus, eles vão também para aquele local. Ora, aquele local não foi criado especificamente para o ser humano. Esse local foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas os homens que têm a atitude do diabo e que têm a atitude de um demônio, eles vão ter o privilégio de ir para esse mesmo local. Eu aprendi uma coisa fenomenal, que o céu e o inferno é a medida justa de Deus. Nada mais do que isso. Porque pega a ideia, seria injusto o justo ir para o inferno e o injusto ir para o céu. Então qual é a justiça? A justiça é igual hoje. Se você anda direitinho, você vai preso? Não. Para você ir para a cadeia, você precisa cometer um crime.
Ou seja, isso se chama justiça. Na eternidade vai ter o senso de justiça. O céu é um senso de justiça. Ok? Aqueles que aceitaram a justiça de Cristo. Vale salientar isso. Aqui não tem a ideia de bondade humana. Tem a ideia daqueles que aceitaram o Cristo. O que vale aqui é a justiça divina. Se eu aceito a justiça divina, eu sou colocado como justo. E como justo, eu adquiri o direito de passar a minha vida com ele, porque é um presente, é um dom. A Bíblia diz isso. Mas se eu não aceito esse presente, eu ganho um outro privilégio. Qual? De passar a eternidade com o diabo e com os seus anjos. A Bíblia vai tratar justamente o quê? Que o céu e o inferno é uma questão de justiça, porque o injusto seria realmente o contrário. E vale salientar também 2 de Pedro, capítulo 2 e o verso de número 4. Ponto 2. O que ensina a doutrina? Que doutrina? A doutrina do inferno. Primeiro que ela é real. Mateus capítulo 10, verso 28. Mateus capítulo 23, verso 33. Marcos capítulo 9, verso 43. E Lucas capítulo 12, verso de número 5. Tá? Outra coisa. Primeiro, ele é real. Segundo, é um lugar de tristeza, de vergonha, de dor e de agonia eterna. Esse local realmente ele existe. Ponto 3. O castigo será eterno. Olha o que disse Mateus capítulo 3, verso 12 e Marcos capítulo 9, verso 43 a 48. Que você precisa entender o seguinte, que nós não precisamos temer o inferno, porque a graça nos alcançou. A ideia aqui é de nós termos a consciência que este lugar, ele existe. Mas ele existe para aqueles que não querem o eterno, para aqueles que não querem Cristo. E essa ideia também de que o inferno, ele é uma criação humana para amedrontar as pessoas, era uma ideia muito chula, porque o que nos constrange é o amor de Cristo. Ou seja, a graça de Cristo, ela é superior ao medo. Porque quando a Bíblia diz que Deus derrama sobre nós o amor dele, a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo, porque então vale salientar que aqueles que foram realmente impactados, abraçado pelo amor de Cristo, o amor foi embora. Então eu não sigo mais ele meramente por medo, eu sigo ele por amor. Eu sigo ele porque eu entendi que a graça dele me alcançou. E se a graça dele me alcançou, eu vivo à altura dessa graça. O inferno não tem sentido para mim. Ou seja, estar na igreja por medo do inferno é um sinal claro de que a graça ainda não alcançou você. É um sinal claro ainda que a graça de Deus, ela não faz parte da existência. Porque a Bíblia me afirma que aonde existe o amor, se o amor foi derramado em nós, o medo, literalmente, ele vai embora. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.